Se você foi chamado para entrevista, deve ter caprichado no currículo e também mostra que a organização se interessou em ter você como profissional. Se você ainda não foi chamado para uma entrevista e quer saber como se sair bem, no podcast de hoje teremos 12 dicas que vão fazer a diferença no seu desempenho em uma entrevista de emprego. E a primeira dica é: não se atrase, se planeje para chegar no horário marcado, de preferência chegue um pouquinho antes, assim você já começará a mostrar que é uma pessoa responsável. Dica 2. Antes de mais nada, informe-se sobre a empresa. Se não conhece alguém que já seja funcionário da empresa e não visitou a empresa antes, hoje a internet facilita com muitas informações. É bem provável que você escute perguntas como: por que você gostaria de fazer parte dessa empresa? Ou por que acredita que merece esse cargo? Ou ainda, o que te motivou a mandar um currículo ou se cadastrar para a entrevista nessa empresa? Então, vá para a entrevista com essas respostas prontas e claras em sua mente. E a terceira dica de hoje é cuidado com o visual. Como as empresas têm diferentes normas sobre as roupas ou uniformes, é importante descobrir com antecedência o estilo do seu potencial empregador para saber que roupa é a mais indicada nas entrevistas. Uma empresa mais formal pode querer que você compareça nesse primeiro encontro de terno e gravata, por exemplo. A quarta dica é: vá para a entrevista com confiança. Fique atento à sua linguagem corporal. Mantenha uma postura confiante e isso vai aumentar suas chances. Dica número 5. Ao chegar na sala de entrevista, cumprimente o entrevistador com um aperto de mão firme e mantenha contato visual com ele, nada de se intimidar e olhar para baixo. Dica número 6. Observe também o entrevistador e veja se ele é mais formal ou informal para que você saiba como interagir com ele. Não significa que é para você mentir sobre quem é ou fingir ser outra pessoa. A sétima dica é: foque em resolver o problema do recrutador. É claro que seu objetivo é conquistar a oportunidade profissional, mas demonstre durante a conversa estar atento às necessidades da empresa. O foco da conversa deve ser em resolver o problema do empregador. O que a empresa está precisando? A oitava dica para mandar bem na entrevista de emprego é usar o STAR, método de estruturação que ajuda na hora de contar sua história e conquistas. STAR é um acrônimo para situação, tarefa, ações e resultado. Basicamente, é só seguir essa ordem ao narrar seus feitos, assim garante que nenhum ponto importante ficará de fora. Dica 9. É melhor ir se preparando para perguntas bastante comuns, como por exemplo: quais são seus pontos fortes, pontos fracos? Quais são seus defeitos ou qualidades? Do que você mais se orgulha? Qual foi sua maior conquista? Como você se vê daqui 5 anos? Perguntas clássicas que podem te pegar de surpresa e aquele branco misturado com nervosismo bater. Dica 10. Faça perguntas relevantes. Pergunte coisas relevantes. A maior parte das entrevistas, em algum momento, o recrutador pergunta ao candidato se ele tem alguma questão. Esse comportamento não é em vão, ou apenas um gesto educado do entrevistador. Na realidade, o candidato pode realmente utilizar a oportunidade para tirar uma dúvida. Porém, se aqui o candidato mostra interesse e conhecimento com uma pergunta bem construída, pode se destacar na competição. Tente algo como: como você caracterizaria a cultura da empresa? Dica 11. Evite criticar a quem quer que seja. Independente de experiências anteriores, nunca critique alguém na entrevista. Seja um chefe anterior, seja um ex-colega, seja uma situação imprevista que viveu e foi ruim.
Você está neste posto para ser conhecido por sua capacidade e não para colocar outras pessoas na conversa que está tendo com o entrevistador. Por fim, a 12ª dica: nunca termine sua entrevista perguntando ao recrutador como eu me saí, até porque o processo seletivo não se limita ao desempenho pessoal do candidato. Considera várias outras questões e principalmente o alinhamento do perfil profissional com o perfil da vaga. E é necessário que o recrutador possa ter tempo para fazer essa análise. Em geral, o candidato já encerra a entrevista com uma sensação de como foi o seu próprio desempenho. E se ele quiser depois ligar e perguntar para o recrutador sobre o andamento do processo seletivo ou mesmo feedback, pode fazer isso. E para finalizar, um último recadinho. Em um processo seletivo, se você não conseguir passar num recrutamento para trabalhar em um determinado local, não fique triste. Muitas vezes, não significa que você não é bom o suficiente, mas às vezes tem pessoas que se encaixam melhor naquele cargo que a empresa está buscando. Isso em nenhum momento te desqualifica como profissional e como pessoa, então fique firme e continue buscando sua vaga dos sonhos. Aqui Luana Macedo, e o podcast de hoje, com 12 dicas de como sair bem em uma entrevista, foi realizado como atividade na especialização em tecnologias para educação profissional do Instituto Federal de Santa Catarina. Até mais!